O Pai Senhor Jesus, minhas queridas irmãs, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Uma alegria poder estar aqui juntamente com as irmãs nessa noite, né? Para nós aqui à noite. Eu vi que tem irmãs aqui de vários países, Itália, Inglaterra, Brasil, enfim, vários outros que eu não me lembro mais, mas eu tenho servido ao Senhor Jesus com alegria, na Assembleia de Deus aqui na Holanda, na cidade de Roterdã. Nós temos a nossa sede aqui e o Senhor Jesus, por graça, tem nos abençoado aqui também nesse lugar. As irmãs querendo, sentindo de vir nos visitar, as portas estão abertas para todas as irmãs em Cristo Jesus. Eu já quero também aqui expressar minha alegria, agradecer pelo convite. Eu estava ali na escala a irmã tinha me pedido para participar da escala, né, de missões, e me colocou no dia 27. Eu só pedi para ela trocar, se fosse possível, né? Porque 27 é meu aniversário. Eu expliquei a situação para ela e ela trocou com uma irmã, não lembro o nome da irmã, mas se essa irmã estiver aqui, então eu já quero agradecer também essa querida dessa irmã por ter aceitado ter trocado. Irmãs, veio uma palavra ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, porque nós muitas vezes falamos muito sobre missões, e isso é bom, isso é bonito, isso é louvável, isso é uma ordem divina, né? Nós temos que ir mesmo pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, porque são coisas que parecem bonitas de serem faladas, né? Ai, pregue a palavra, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. E isso é a própria palavra que nos diz que nós devemos pregar mesmo em tempo e fora de tempo. Agora, eu quero compartilhar com as irmãs um pouquinho a vida do missionário, porque falar que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, nós temos, e de novo eu repito, isso é bíblico, isso é bonito, é nosso dever, é nossa obrigação como cristão. Eu sempre digo duas coisas que às vezes as pessoas, até aqui mesmo onde eu congrego, às vezes compartilho com o meu pastor, quando a pessoa diz assim, eu não estou pronto para orar. Eu digo, gente, não tem que avisar para crente que vai orar para ele se preparar, porque orar é uma conversa com Deus. Não tem como ninguém ficar pronto para orar. E a segunda coisa, não tem como uma pessoa dizer assim, ó, eu não sei ganhar alma para Jesus, porque isso aí Jesus deixou para todos nós. Não tem assim, ó, se você tiver um chamado, não existe esse versículo, né? Nós temos que ir pregar, falar do amor de Deus, como tem um corinho, não sei se as irmãs aqui conhecem, eu gosto muito desse corinho que diz, né? Quantas bênçãos, quantas são. É um hino da harpa. Lá no finalzinho. Recebidas da divina mão, uma, uma de uma vez. Quantas bênçãos, quantas Deus já fez. O primeiro louvor que foi louvado aqui, me veio esse hino, esse corinho na mente, falou o primeiro louvor, né? Que a irmã louvou, falava sobre a fidelidade do Senhor Jesus. Irmã, nós temos recebido tantas bênçãos da parte do Senhor, tantas bênçãos, que nós não conseguimos, se hoje Jesus fechasse a torneirinha do céu de bênçãos para nós, nós já estaríamos com uma dívida impagável. Nós já não teríamos como pagar somente as bênçãos recebidas. Então, só nosso ato de sair, contar aquilo que Jesus já fez, aquilo que Jesus tem feito na nossa vida, a gente já ganha uma alma. Que às vezes as pessoas ouvem e dizem, bah, que testemunho glorioso, que coisa mais linda. Mas quem é esse Jesus? Aonde eu encontro esse Jesus? Né? Então, são coisas mínimas que é, que você pode ter, que você tem para ser um ganhador de alma. Porém, porém,
um ganhador de alma. As irmãs que estão aqui nessa reunião, convido você para que você abra a sua Bíblia e eu quero falar aqui sobre um grupo de ganhadores de almas que nós encontramos aqui na palavra do Senhor Jesus, um grupo, um povo, uma nação, e que eles não entendiam o trabalhar de Deus na vida deles, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 137, e eu quero compartilhar com os irmãos nesse tempo. Salmo 137, que diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. No salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porque aquele que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam que alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? É tão profunda, irmãs, essa passagem, que aqui é o povo de Deus que foi levado cativo, né? Nem preciso repetir, porque aqui nós já lemos, porque a própria palavra já diz. O povo de Deus foi levado cativo. E quando eles estavam sendo presos cativos ali, passando aquele processo de escravidão, o povo, os egípcios diziam para eles, né, que depois lá na frente mudaram todos os nomes dessas nações, diziam para eles: canta, vocês lá não eram músicos, né, para aqueles que eram. Vocês lá não pregavam, trazendo para a nossa linguagem, né? Vocês lá não davam testemunhos, vocês lá não faziam qualquer coisa para o Deus de vocês, então faça aqui, né? Canta, toca os instrumentos de vocês. Aí o povo de Deus, veja só, que é o povo de Deus, irmãs, que dizia: mas como? Como que eles querem que a gente cante? Como que eles querem que a gente faça em terras estranhas? Irmãs, e muitas vezes eu fico olhando que esse, infelizmente, é o tempo que nós estamos vivendo, lamentavelmente, né? Onde muitas vezes o pregador, o missionário, o ganhador de almas, que no caso tem que ser todos nós, e está um povo doente, está um povo que não foi curado. É um povo que, por um motivo ou outro, foi se afastando, foi parando no meio da caminhada, por uma. Porque muitas das vezes os problemas nem foram dentro da igreja, mas foram parando, foram desistindo, sabe, por um problema ou outro, por uma situação difícil, quem sabe no meio da família, emprego, enfim, foi trazendo, sabe, toda essa carga, todo esse peso, e aí hoje a pessoa diz: eu não vou fazer mais nada. E aí eles param no meio do caminho, desistem no meio do caminho, e aí começa a apontar: ah, mas fulano, não, mas no meu tempo eu fazia assim. Pois fulano não faz bem feito, porque no meu tempo eu fazia assado. E às vezes, irmãs, o que mais tem no nosso meio é um monte de pessoas vivendo como museu, sabe? Só vivendo o passado. No meu tempo eu fazia assim, no meu tempo eu fazia assado, no meu tempo eu pregava assim, no meu tempo eu orava tantas horas, no meu tempo eu buscava Deus em jejum de tantos dias. Mas então, para que que parou? Aí está vivendo como esse povo, pendurou as harpas no salgueiro, parou, desistiu, arriou aquilo que o talento que Deus confiou, simplesmente está parado, jogado. E aí a gente fica esperando por dias melhores, nós ficamos esperando por tempos melhores. Aí nós queremos um pastor que nos apoia, nós queremos um evangelista ou um missionário, sabe, que vem e fale na nossa cabeça: eis que vos digo que chegou o tempo. Irmãos, a própria palavra já diz que é para nós pregar em tempo e fora de tempo. Seja um missionário na terra, mas seja um missionário curado, sarado, lavado e revestido em Cristo Jesus. Em Cristo.
porque se você não tiver uma vida curada, aí você vai até o doente como? Se você não tem uma vida sarada, você vai falar do amor de Jesus como? Se as pessoas estão olhando para você e digam, rapaz, você está pregando para mim, mas nem você está curado, mas nem você está sarado. Eu entendo que tem coisas que são processos que nós passamos na nossa vida. Muitas vezes o Senhor permite a chaga em nós, a luta, a provação em nós, para que quando nós chegarmos em alguém, a gente chegar com a autoridade de Deus. Olha, eu já passei por isso, mas o Senhor me levantou, o Senhor me restaurou, e hoje eu estou aqui. Posso te afirmar que o Senhor Jesus também pode fazer o mesmo pela sua vida. Então, nós temos que entender aquilo que é processo de Deus na nossa vida, aquilo que o Senhor está nos provando e aquilo que nós buscamos com as nossas próprias mãos. Porque nós, seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande, irmãs. As irmãs que vivem na Itália, as irmãs que são de Londres, Estados Unidos, Brasil, acho que tem poucas aqui do Brasil, mas enfim, as irmãs, isso aí é coisa do ser humano. É uma facilidade extraordinária para tudo a gente ter uma justificativa. Nunca é nós. Eu oro pouco, mas também aqui em casa não tem como orar direito. Eu não busco a Deus, mas também porque ninguém deixa eu buscar. Eu não jejuo mais, mas também eu tenho que fazer comida para todo mundo. Nós sempre, irmã, sempre queremos justificar em cima de alguma coisa, sabe? Às vezes eu dobro os meus dias e falo, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Nunca é nós em primeiro plano. Olha, Senhor, eu estou tão falha. Senhor, cura isso em mim. Jesus, chega aqui. Deus, me muda. Senhor, me molda. Senhor, me dê força para voltar a orar como antes, ou mais do que antes. Não. Sempre nós queremos justificar em alguém. E no final, quando a gente se sente assim, justificado, a gente ainda quer usar aquela frasezinha básica, né? Deus sabe. Irmãos, Deus sabe o quê? O que que Deus sabe? O quê? Que nós estamos pendurando as nossas harpas em cima do salgueiro e estamos vivendo de desculpas? Que nós estamos parando de fazer aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos e nós estamos vivendo só em desculpa e sai ano, entra ano e nós começou o ano de 2025 e mês vai, mês vem e nós chegamos em outubro e aí se o Espírito Santo, né, chegasse para nós e perguntasse para nós, né, ou o próprio Deus, quantas almas você ganhou esse ano? Qual seria a sua resposta? O que que você fez para Jesus? Além do que você já, além do normal, qual seria a sua resposta, né? Quantas vezes você saiu da sua casa esse ano e fez uma visita? Qual seria a sua resposta? Né? Você foi em algum hospital? Você visitou alguém que estava necessitado? Irmãos, qual seria a nossa resposta? Porque a gente vai andando e vai vivendo assim, como esse povo, pendurando as nossas harpas, e depois no verso 4 as irmãs podem até ver que, que eles ainda têm um ponto de interrogação. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Tem um ponto de interrogação. Como? Eles ainda perguntam, não tem como que nós vamos trabalhar para Jesus em terra estranha? Como que nós vamos louvar o nome de Jesus em terra estranha? Como que eu vou fazer algo para Jesus em terra estranha? Como, né? Eu posso fazer alguma coisa para Jesus se eu não sou holandesa morando na Holanda? Como as irmãs que moram na Itália vai fazer alguma coisa para Jesus se nem sabe falar o italiano? As irmãs que moram em Londres também não sabem falar o inglês. E aí a gente começa com tantas desculpas, irmãs do céu, que às vezes eu penso que Jesus olha para nós lá no céu e diz, rapaz, uh-uh, nunca houve um povo, nunca houve um povo que teve tantas desculpas para não trabalhar para o Senhor como nós nesse tempo.
Quando não é inverno, é porque o calor está rigoroso. Quando não é o calor, aí é o outono. Quando não é outono, aí é os pozinhos que saem das flores e aí dá alergia. A gente sempre tem alguma desculpa. Agora, nós só não temos desculpa para ganhar dinheiro. Rapaz, vem trabalhar aqui tantas horas. A gente enfrenta a neve, a gente enfrenta de tudo, irmão. A gente vai dando glória a Deus e volta. Nossa, que benção. Fiz um biquinho aqui e deu tudo certo. Nós temos que nos levantar, mas nos posicionar. O mundo está aí precisando de nós. E nós temos que parar com esse negócio. Irmão, estou esperando, estou esperando. Não, irmão, para de esperar. Se posicione. Se posicione. Você pode fazer. Olha, eu estive aqui na live com as irmãs, acho que 2 semanas antes de viajar para o Brasil, né? Que eu estive na Venezuela. Também quero agradecer às irmãs, como eu já fiz isso. Eu estava ainda no aeroporto de Manaus, já mandei algumas fotos para que as irmãs vissem, né? E foi uma benção o trabalho, foi muito bonito. Eu visitei várias pessoas ali. Eu fiquei na Venezuela literalmente 30 horas, porque por causa do meu voo. E se as irmãs vissem a situação que aquele povo estava vivendo, pessoas precisando de comida, não vou nem falar de outras coisas, comida, comida, comida. E muitas vezes o Espírito Santo coloca coisas simples no nosso coração, como isso, ó, leva comida na Venezuela. Às vezes o Espírito Santo fala, olha, leva uma palavra para o seu vizinho, faz uma cartinha e joga na porta do seu vizinho, dizendo quão especial ele é para Jesus, que Deus tem um plano de salvação na vida dele. Irmãs, são coisas mínimas que nós podemos fazer e que o Espírito Santo espera que nós nos posicionamos e fazemos, mas muitas vezes a gente só fica almejando coisas grandes, sabe? Eu vou fazer quando me derem oportunidade na igreja, quando eu tiver um púlpito para pregar, quando isso, quando aquilo, e mãe, a gente não precisa disso, né? O Senhor, ele nos usa em coisas grandes, em coisas pequenas. Se nós não fizermos, as pedras vão clamar no nosso lugar. Isso diz a palavra de Deus. E nós não temos mais tempo para esperar mais nada. Absolutamente mais nada. Porque às vezes a gente fica, não, eu já falei para Jesus, quando eu resolver aquele problema, aí eu vou. Não, eu já falei para Jesus, quando aquilo lá estiver pronto, aí eu vou me lançar. Eu já falei para Jesus, quando aquilo ali tiver tudo resolvido, então eu me jogo. Irmã, se joga agora. Se jogue agora. Agora. Pregue. Talvez, quando muitas vezes a gente ouve, né, que é para o mundo. E missões é para o mundo. Ou eu ouvi alguma irmã aqui falando essa frase. Realmente, missões é para o mundo, mas muitas vezes o Senhor quer nos usar dentro do nosso mundo. Qual é o seu mundo? É uma rua? Fale de um amor de Jesus aí no seu mundo. Qual é o seu mundo? É um bairro? Fale do amor de Jesus no seu bairro, porque ele é o seu mundo. Entendeu? Qual é o seu mundo? É a sua cidade? Fale do amor de Jesus na sua cidade. Qual é o seu mundo? É as mães ali que você cumprimenta quando você está indo deixar os seus filhos na creche ou na escola? Então, fale do amor de Jesus dentro do seu mundo. E cada um de nós que conhecemos a necessidade do nosso mundo. Por quê? Não é porque nós somos bons, não, é porque o Espírito Santo ele começa a nos mostrar as necessidades, não é só para nós dizer, pô, que situação, né? Não, irmãos, é para nós nos levantar, reagir e ter uma atitude de verdadeiro cristão, porque a Bíblia diz que a oração ela gera ação e a atitude sem obras ela é morta. Então você só ficar olhando e dizer, poxa, que situação, poxa, que tristeza. Poxa, que luta. Não, irmãs, não resolve o problema de ninguém, não. De ninguém. Olha aqui para as irmãs ver, que eu achei muito interessante, que diz aqui, junto aos rios da Babilônia, olha só essa palavra. É o 37 e 37, 1. Junto aos rios da Babilônia, assentávamos, o povo estava sentado, sentado e chorando. Agora, os irmãos acham que isso leva alguém a algum lugar? Ficar sentado, olhando a situação, chorando?
te levanta, te ergue, se lance na obra do Senhor Jesus, seja curada, seja sarada em Cristo Jesus nessa noite e se jogue. Ficar sentado, só chorando, olhando para a situação, olhando. Aí agora estou falando em primeira pessoa, tá? Ficar olhando para muitas vezes para a situação da nossa vida. Ah, mas é por causa disso. Ah, mas é por causa daquilo outro. E a gente fica, sabe, só se escondendo atrás disso. E muitas vezes o Senhor quer o quê? Rapaz, deixa eu cuidar de ti e você cuida da minha obra. E muitas vezes nós precisamos se lançar aos pés de Jesus e deixar ser cuidada pelo Espírito Santo. E às vezes nós mesmos queremos. Não, Jesus, mas eu quero do meu jeito, eu quero da minha maneira, eu quero que o Senhor faz assim, assim, assim. E muitas vezes eu estou olhando para você dizendo, pois bem, você quer, mas eu não vou fazer nada desse jeito, eu vou fazer tudo do meu jeito. E muitas vezes o jeito de Deus, ou quase nunca, né, que se diga-se de passagem, muitas vezes o jeito de Deus não é como a gente quer. Eu sei que é triste de ouvir isso, porque às vezes parece que a gente ora tanto para Jesus fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Mas mesmo que o jeito de Deus não seja da nossa maneira, como nós queremos, de uma coisa eu posso afirmar para as irmãs, sempre será a melhor forma. Sempre vai ser o melhor. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E nem sempre nós temos respostas das coisas. Porque às vezes as pessoas acham que nós temos resposta para tudo. E não, nós não temos resposta para tudo. Se eu pedir para ir para as irmãs, me dê uma justificativa de tudo que tem acontecido na sua vida. Não, as irmãs não vão ter. Se as irmãs pedirem para mim também, eu também não vou ter. É por isso que diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele faz tudo ele vai fazer. Ele não vai fazer em partes, não. Ele vai fazer tudo, o salmista Davi disse. Ele tudo fará, tudo. Irmãs, tudo, abrange um tudo. É o nosso financeiro, é a nossa vida sentimental, é a nossa vida familiar, é a nossa vida circular, é tudo, ministerial, tudo. O Senhor vai fazer tudo por nós, tudo. Tudo. Ele tem o remédio que você precisa para a sua enfermidade. Ele tem o acalento, o abraço. Ele tem as portas, ele tem a chave que abre as portas que você precisa que seja aberta. Ele tem um banco que tem o valor que você precisa. Jesus tem tudo. Ele tem tudo. Agora, nós precisamos nos levantar, parar de ficar ali na beira do rio, sabe? Sendo miserável, contristado. Então, o Senhor tem uma obra na minha vida, mas quando aquilo se resolver, então eu vou. Não, é porque às vezes o Senhor não quer assim. Às vezes o Senhor quer que você se levante chorando mesmo e vá chorando mesmo, fazer aquilo que Ele confiou nas suas mãos e vai executar com alegria. Hoje, uma colega muito querida, eu trabalhei no campo missionário com ela por 2 anos. É, em Santa Catarina. Não sei se tem alguma das irmãs aqui que é de Santa Catarina. E tinha o útero invertido. E já é muito difícil, quase que impossível de engravidar. Mas ela, depois de 13 anos casada, engravidou. Engravidou e toda feliz, contente, né? Fazendo ali o pré-natal, tudo. E dia 10 desse mês, de outubro, ela estava de 8 meses e o bebê simplesmente parou de mexer, enfim, foi no médico. E aí o médico disse que já tinha morrido, que não ouvia batimentos nem nada. Mas deu uma infecção no útero dela. E aí então teve que tirar o útero, as trompas, além do bebê. E aí hoje eu consegui falar com ela e ela toda tristonha e só chora. E por quê, e por quê, e por quê? Eu falei, minha filha, eu não tenho resposta. Eu não tenho. Eu só sei te dizer que Jesus é bom. Só isso. Mas uma resposta do porquê, eu não sei. Eu falei, você já falou do amor de Jesus aí dentro do hospital? Você já falou do amor de Jesus aí na maternidade? Como que tá isso?
Já falou de quão bom o Senhor tem sido na sua vida? Aí ela começou a rir e chorava ao mesmo tempo. Ah, você está zoando de mim, da minha cara. Eu falei, não estou zoando, não. Fala do amor de Jesus. Irmãs, quando nós entendermos que a visão de Deus não é a nossa, nós vamos sofrer muito menos. Muito, 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 muito menos. Muito menos. Eu tenho uma irmã muito amada na minha cidade, gosto, tenho um carinho muito grande por ela. E toda vez que eu vou ao Brasil, eu gosto, vou na casa dela, eu fui na casa dela e ela me trata por Lu. E ela falou para mim: eu nunca vou entender porque Deus levou a Gláucia. A Gláucia é a filha dela. Irmãs, a guria estava com uma festa de 30 anos pronta, tudo prontinho, tudo uma alegria, né? 30 anos, com um filho de 6 anos e uma bebezinha de 2. As irmãs, a guriazinha dela, de 2 anos, mamava no peito. Vocês pensam? No velório da Gláucia, a bebezinha pedia para a mãe levantar porque ela queria ter a mãe no caixão. Desde então, a irmã que criou os netos, vem criando, enfim, e tudo mais. E isso se foram 9 anos, e até hoje a mãe chora e fala: eu nunca vou entender o trabalhar de Deus. Eu digo, mas você ainda está tentando entender? É perca de tempo, irmãos. Nunca vamos entender o trabalhar de Deus. Nunca, nunca, nunca. Agora, eu estou aqui para dizer para as irmãs, baseado no Salmo 137, se for para nós ficarmos também assentados na beira do rio, chorando, tentando entender Deus, por que que o Senhor nos trouxe para cá? A gente estava lá cantando, louvando, pregando. Eu era zeladora da igreja, a outra pode dizer eu era cozinheira da igreja, e a outra pode dizer, eu liderava os adolescentes, os jovens, e hoje eu estou aqui. Irmã, é perca de tempo, minha irmã. Porque o que o Senhor tem a fazer, Ele vai fazer indiferente, independentemente, o agir dele é soberano. E nós temos que parar de ficar só cantando essas coisas. Ai, levanto minha mão, porque ele é soberano, porque ele é eterno, e não sei o quê. Mas quando o eterno começa a amassar a nossa vida, aí a gente começa todo o tempo só viver questionando o eterno. Aí parece que a vontade dele mais já não é soberana. Parece que ele já não é o Deus que tudo sabe, que tudo vê. Aí ele já não é o Deus mais que me sonda. Irmãs, vamos aprender a confiar verdadeiramente no Senhor. Vamos tomar a nossa cruz. As irmãs estão deixando algumas mensagens aqui, eu não consigo acompanhar todas as mensagens, que eu sou leiga, muito leiga nesse negócio aqui de internet e tudo mais, de Zoom. Eu apanho muito com isso, mas eu vou dizer uma coisa para as irmãs. Alguma das irmãs sabe qual é o significado da palavra cruz? Se tiver alguém aqui que sabe, deixa uma mensagenzinha aqui para mim. Cruz, a Bíblia diz que é para nós tomar a nossa cruz, né? Que é para nós tomar a nossa cruz e seguir ele. Agora, cruz, o significado da palavra cruz é sofrimento, irmãos. O que que Jesus está dizendo? Ó, pega cada um o seu sofrimento e siga-me. Não é para ninguém ficar sentado com sofrimento, sabe? Tá aqui, ai, eu peguei meu sofrimento, tô aqui sentadinha, chorando na beira do rio. Não, não é isso. A palavra de Deus, irmãs, essa é a nossa maior profecia. Não é isso que o povo ama dizer. Essa é a maior profecia. Pois é, mas fechada ela é só um livro. Para a gente conhecer a maior profecia, a gente tem que ler, tem que meditar nela, noite e dia. É isso que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: olha, cada um tome a sua cruz e é para me seguir. Não é para ninguém ficar sentado, lamentando, dizendo quão difícil está a vida, quão complicada está, que lá fazia, que lá acontecia, que lá era, aquilo. Não, é para seguir. Segue, toca o barco, porque atrás está vindo muita gente, irmãos, atrás de nós, e tem muita gente que está morrendo aí sem salvação, enquanto a gente está sentado na beira do rio, com a nossa cruzinha, lamentando, frustrado, chorando, decepcionado, tentando entender o que Deus fez no passado. Não, irmã, Jesus já fez e é assunto encerrado.
Tem coisa de, volta a repetir, tem coisas que ele fez, tem coisas que nós buscamos com as nossas próprias mãos. E hoje só estamos pagando o preço daquilo que buscamos com as nossas próprias mãos. E temos que seguir, e desculpa, a gente tem que viver com isso. Vai fazer o quê? E não adianta você ficar sentado tentando entender, porque tem pessoa que diz, eu estou aqui tentando entender aquilo que aconteceu, como aqui acabei de dizer para as irmãs, né? A irmã Lindalva. Tem irmãs 9 anos que a filha dela morreu, ela ainda está tentando entender. Digo, minha filha, continua servindo ao Senhor Jesus, cantando no círculo de oração com alegria, trabalhando para o Senhor, porque você vai morrer sem entender por que que o Senhor levou, por que o Senhor permitiu que uma mulher, jovem senhora de 29 anos, com 2 filhos, morreu. A gente não vai entender. Ninguém, nem se eu perguntasse aqui, alguma das irmãs tem uma resposta plausível para isso? Ninguém tem, irmãs. Ninguém. Então, vamos nos levantar. Eu sei que cada uma das irmãs aqui tem suas lutas, tem suas provas, tem suas batalhas, tem aí seus desafios. Agora, eu tenho uma palavra rema para cada uma de nós. Salmo 137. Vamos nos levantar. Vamos parar de ficar aí na beira do rio, só olhando, só, era tão bom, era tão glorioso. Vamos nos posicionar na presença do Senhor Jesus e verdadeiramente executar a obra de Deus. Não esqueçam. Precisamos ganhar almas? Precisamos. Devemos. É a nossa obrigação como cristã, mas nós temos que estar curadas, saradas para tal coisa. Então, que Deus abençoe a vida das irmãs grandemente. E eu quero, veio agora no meu coração, e eu quero compartilhar aqui para nós encerrarmos, né, Paulo? Eu gosto muito. Paulo, para mim, não teve um missionário maior que Paulo, né? E olha, os irmãos de Paulo, os amigos de Paulo, todo mundo orando por Paulo, orando, buscando a Deus pela vida de Paulo e Paulo preso. Oh Deus, olha lá Paulo, Jesus, liberta Paulo da prisão. E quando a carta chega, Paulo diz: não, pare de orar por mim. Deus está fazendo uma grande obra através da minha vida aqui, só com os homens grandes, só com pessoas importantes, que no caso eram os cretas, né? Os cretas, eu estou ganhando os cretas para Jesus aqui dentro da prisão, e vocês estão orando para Jesus me libertar. Irmãos, às vezes, eu sempre dou risada porque eu acho muito engraçado, porque tem para 2 vezes. Paulo diz para, vírgula, para. Não era para eles orarem para Jesus tirar ele da prisão. Às vezes você só não está entendendo que no meio dessa sua aprovação, que no meio dessa luta, Jesus está trabalhando de maneira gloriosa e vidas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo libertas, tem pessoas que olham para a sua vida e estão tendo a sua vida como um espelho, como uma inspiração, e às vezes você nem sabe. Às vezes você não está nem imaginando. Os amigos de Paulo achando que Paulo estava sofrendo, que estava. Ai, coitadinho de Paulo. E Paulo diz: pare com isso. O Senhor tem algo extraordinário através da minha vida aqui dentro dessa prisão. Eu estou pregando só para os cretas, só para os grandes, só para os magnatas, gente assim que eu nunca conseguiria chegar diante deles. E eu estou pregando para eles aonde? Dentro da prisão. Não esqueça, para tudo há um propósito de Deus. Deus não é igual a nós, que trabalha aleatoriamente, né? Não. O Senhor Jesus tem um propósito em tudo e sobre tudo o Senhor tem um propósito. Não vamos ficar comparando o Senhor Jesus como nós. O nosso maior problema é quando a gente começa a achar que Deus pensa como nós, que Deus age como nós e que o Senhor tem as mesmas limitações que nós temos. Não. Irmãs, Deus não é assim. E Deus não trabalha assim. Deus abençoe a vida das irmãs, agradeço pela oportunidade. Irmãs, na verdade, eu tenho. Olha, eu estou aqui nesse grupo, mas eu estou muito falha com todas as irmãs. Eu tenho pouquíssimo tempo de verdade. E a minha vida é uma correria, mas é uma correria para a obra de Deus. Isso eu posso dizer com alegria, viu? Com muita alegria no meu coração. Eu me dou verdadeiramente para a obra de Deus. Quando o irmão perguntou, né,
né, sobre entrar no grupo, acho que já tem um ano. Falei, irmã, se não tiver problema, né, do fato da minha vida ser muito corrida, eu quero. Então, mas eu quero estreitar mais a minha amizade com as irmãs que vivem aqui na Europa, né? Enfim, é, estreitar mais a amizade, as irmãs também que vivem no Brasil. Que Deus abençoe a vida de vocês de maneira gloriosa. Eu também oro por todas as irmãs do grupo. Eu não sei diferenciar quem está na Itália, quem vive na Inglaterra, quem está em outros países mais aqui da União Europeia. Eu estava vendo, parece que tem irmãs que vivem na Suíça também. Mas, enfim, que o Senhor Jesus em tudo abençoe poderosamente a vida das irmãs, as irmãs do Brasil também recebam um abraço e que Deus em tudo nos abençoe para a glória de Deus. Amém?